Aleluia, amém. Pode sentar. Avivamento não é algo fabricado, avivamento é algo que é gerado. O avivamento ele não pode ser fabricado, ele só pode ser gerado. E ele é gerado dos céus no nosso coração, onde Deus encontra um coração disponível, aberto, sensível. O avivamento é gerado. Quem quer viver um avivamento aí, nesse ano? Amém? Só depende de nós. Viver o avivamento só depende de nós. Começa em nós, é através de nós que você possa viver nesse ano um grande avivamento na sua vida, amém? Galera, a gente está muito feliz, é bom demais estar junto, né? Estava com saudade já disso aqui, galera reunida. A gente passou aí 40 dias sem Fire Up e voltamos aí com o nosso collab. É bom demais encontrar cada um, os sorrisos. Bom ver o rostinho de vocês, nosso coração se alegra. Deus tem grandes coisas para esse ano, não é chavão, não é costume, mas eu creio mesmo que Deus tem grandes coisas para fazer nessa juventude, e só depende de nós, nosso posicionamento para acessar aquilo que Deus já preparou, amém? Eu quero caminhar para a palavra. Deus tem algo para nós nessa noite, foi gerado algo no meu coração já há alguns dias, e eu quero compartilhar através dessa mensagem. Antes eu quero só comentar aqui do Desafio Travessia. A gente encerrou ontem o Desafio Travessia, foram 40 dias na palavra, comunhão, oração, jejum. Eu quero honrar a vida de cada um que se dedicou a ter esse tempo com Deus, a ser intencional com Deus. Nós lemos o livro de João, estamos em Provérbios, vamos continuar aí junto com a igreja, lendo Provérbios. Foi um tempo de jejum, um tempo de consagração. Nós recebemos alguns testemunhos de jovens relatando: olha, foi a primeira vez que eu passei um fim de ano, início de ano em santidade, eu consegui permanecer firme, consegui permanecer constante. Então nosso coração se alegra, porque o objetivo realmente era esse, é que você continuasse constante nesse tempo, né? Porque a constância, ela é um dos propósitos de Deus para a sua vida. Quanto mais constante você for, mais você vai colher. Quando você é inconstante, muitas vezes você tem que voltar na estaca zero, algo que você já tinha plantado, já poderia estar lá na frente. Quando você é inconstante, você tem que voltar e refazer e consertar. Então quem é constante vai colher muito mais. Quem é constante vai chegar muito mais rápido, vai viver coisas novas em Deus. Então honra a sua vida, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você vai colher grandes frutos. Se você participou do desafio os 40 dias, ou se participou de maneira parcial, pode ter certeza que você vai colher frutos disso, porque foi uma decisão sua com Deus e Ele vai honrar isso, pode ter certeza disso. A palavra que está no meu coração para essa noite é quando Deus escolhe alguém. Quando Deus escolhe alguém. Você já ouviu esse versículo, ou já leu esse versículo? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É muito conhecida essa frase, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Lá em Mateus 22:14, o próprio Jesus falou isso. A verdade é que muitos são chamados, todos são chamados à salvação. O convite da salvação é para todos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O chamado da salvação é para todos. A palavra também diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos são aqueles que se colocam nessa posição de escolhidos. Os escolhidos são aqueles que respondem, são aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Senhor, eu entendi o que o Senhor fez na cruz. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Pode me usar, faz o Teu querer. Esses são os escolhidos. Nós nos colocamos na posição de escolhidos. É você que se coloca. Muitos são chamados, mas poucos se colocam na posição de escolhidos. Quem está na posição de escolhido aí? Quem se posicionou e diz: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo? Amém? Que você possa
entrar nesse banquete de salvação e desfrutar e se colocar à disposição de Deus. É diferente da pelada lá de futebol, do peladeiro de futebol, né? Lá, normalmente, quando vai jogar o futebolzinho, a piazada aí, durante a semana, separa lá uns 3 líderes, né? 3 capitães, 4, cada um escolhe um, monta seu time, né? Cada um monta seu time, vai fazendo aquele rachides, né? Eu lembro que na época de escola, eu sempre fui ruim de futebol, gente. Eu não nasci com essa habilidade aí, esse dom, essa coordenação aí, Deus não me deu. Infelizmente é uma habilidade que eu não tenho. Apesar de gostar demais de futebol, chegou uma altura da vida que eu tive que olhar bem no espelho e falar, não dá, não tem jeito. Mas eu lembro quando pequeno, na escola, e a piazada começava a montar time lá, e montava 3, 4 times, eu era o último a ser escolhido, cara. Sempre, eu tenho até um trauma na minha vida, tenho que ir no psicólogo para tratar isso aí. Eu era o último a ser escolhido, podia estar o manquinho lá, eu ficava por último. Era o pior, horrível. É que você não me viu jogando bola, senão você ia ver o que eu estou querendo dizer. Eu ficava correndo para um lado, para o outro, a minha cabeça calculava uma coisa, a minha perna outra, entendeu? Só corria, furava a bola, não conseguia acertar o chute, era coisa feia. E na minha adolescência ainda tentei jogar bola com os amigos, a gente jogava 11 horas da noite, né? O que é isso, hein, Valmor? 11 horas da noite, a piazada joga aí também, né? Meu sogro, quando eu comecei a namorar a Manu, meu sogro gosta muito de futebol, para agradar ele eu ia jogar bola junto, mas só passava vergonha. Eu encontro os amigos daquela época, eles tiram sarro até hoje. E aí, Thiago, tá jogando bola ainda? Dão risada. Com Deus é diferente. Com Deus somos nós que nos colocamos na posição de escolhidos. Graças a Deus, não é como no futebol. Somos nós que nos colocamos nessa posição. Depende de mim e de você, da nossa disponibilidade de coração, porque a Deus o que mais interessa não é a sua habilidade. Não é a sua habilidade no futebol. O que interessa para Deus é a sua disponibilidade. Não é a nossa habilidade, mas a nossa disponibilidade que interessa a Deus. Se o nosso coração está disponível, se o nosso coração está aberto, se o nosso coração deseja realmente a Ele. Deus olha o coração. Deus não procura habilidade, porque a habilidade Ele dá, a habilidade Ele constrói, a habilidade Ele entrega. Lá em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passeando aqui, e passeiam por toda a terra, a fim de encontrar os fiéis da terra, a fim de encontrar aqueles cujo coração é totalmente voltado, disponível. Esses Ele capacita, esses Ele dá habilidade, esses Ele fortalece. Deus busca primeiro o coração. Deus busca primeiro que você seja, depois que você faça. É primeiro ser, depois fazer. A gente sempre fala isso. É primeiro ser. A sua preocupação tem que ser essa, primeiro ser, depois fazer. Como é que está o teu coração aí? Como é que está o teu coração aí? Está disponível para Deus? Você é daqueles que dizem, Deus, pode contar comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta que Deus quer encontrar em você. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode me usar, pode fazer o que tu queres. E eu quero caminhar nesse tema com você. E a grande pergunta dessa mensagem sobre a escolha de Deus, quando Deus escolhe alguém, é quais são as bases da escolha de Deus? Qual é a base que Deus usa para escolher alguém? Quais são os atributos, as atribuições que Ele procura no seu coração? E eu quero junto com você analisar a vida de 3 homens, algumas atribuições, alguns aspectos do caráter, algumas atitudes do coração de 3 homens da Bíblia que foram escolhidos por Deus. A gente poderia fazer uma série sobre isso, a gente poderia falar muitas horas sobre esse tema,
sobre a escolha de Deus, mas eu quero focar em 3 coisas, em 3 homens. E o primeiro que eu quero falar é sobre Abraão, sobre fé e obediência. Fé e obediência agrada a Deus. Deus escolhe um coração que tem fé e obediência. Você precisa ter fé e obediência. Diga, fé e obediência. Lá em Hebreus 11:6, esse texto está ali no slide. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é algo essencial, a fé é algo basilar, é algo primordial. Sem fé nós não temos como agradar a Deus. Primeira coisa, fé. Acreditar em Deus, acreditar que Ele existe. E não apenas nisso, porque isso até os demônios creem, mas acreditar na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, e acreditar que Ele te quer bem. Ei, Deus quer você bem. Deus criou você para o deleite dEle. Deleita-te no Senhor. Deus te criou porque Ele te ama. Então confia na sua bondade. Fé é confiar. E confiar é descansar. Quando eu confio, eu descanso. Quando eu confio, eu descanso naquele que me salvou. Fé não é ver para crer. Fé é primeiro crer para ver. Você precisa primeiro crer para ver. Na vida com Deus é isso, creia que Deus fará, creia que em 2024 Ele vai fazer. Creia e se mova, que Ele vai fazer. Ele recompensa aquele que crê. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver por fé. A fé é algo que precisa ser buscado e gerado, não apenas uma fé inicial de crer em Deus, mas uma fé de avançar em Deus e na palavra dEle. Nós precisamos buscar isso. Você precisa crescer em fé. Fé é algo que nós precisamos aperfeiçoar. Que você seja aperfeiçoado na fé em 2024. Mas para que isso aconteça, você vai passar por situações que a sua fé vai ser provada. Sua fé vai ser testada. É dessa maneira que Deus desenvolve. Acredite que Ele é fiel para cumprir. Lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu ainda estou esperando, mas eu tenho certeza. Que coisas aí que você está esperando de Deus? Comece a gerar uma certeza no seu coração. Em Deus já receba a prova daquilo que você ainda não está vendo. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé traz para o hoje, traz à existência aquilo que ainda está no futuro, já é gerado no seu coração, na sua mente. Ela destrava o sobrenatural, o poder de Deus na sua vida. Lá em 2 Coríntios 5:7 diz que andamos por fé e não por vista. Nós não podemos viver por aquilo que vemos, nós não podemos viver por circunstâncias, aquilo que nos circunda, nós precisamos viver por fé. E lá em 1 Timóteo 6:12 diz: combata o bom combate da fé. O combate da nossa vida é o combate da fé. Não é o combate de ideias, não é o combate das razões, não é o combate dos sentimentos, é o combate da fé. A palavra também diz que a fé é um escudo de proteção. Faz parte da armadura. Fé é um escudo de proteção. Que você busque fé. Eu quero falar sobre Abraão, lá em Gênesis. Se você está anotando aí, Gênesis 12, de 1 a 3, fala sobre o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão foi chamado do pai da fé. Naquela época que não tinha nenhum texto bíblico ainda, ele se conectou direto com Deus. Ele conseguiu acessar o Wi-Fi celestial, ele conectou no Bluetooth lá do céu.
e conectou com Deus, ouviu uma mensagem direta do próprio Deus falando com ele. Não tinha essa Bíblia bonita que você tem aí com a palavra revelada, hoje está tudo aqui, é tão mais fácil. Naquela época não, por isso ele é chamado pai da fé. Ele recebeu uma palavra de Deus: sai da tua terra, do lugar onde você está, do conforto onde você está, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde era, e ele foi, e ele saiu. E Deus revela o lugar para ele no meio daquele caminho, e Deus vai falando: é esse lugar, é essa terra, eu vou fazer você prosperar. E quando ele chega lá, ele se instala lá, vem fome sobre a terra. A palavra diz que veio uma fome sobre aquele lugar. E quando você lê o texto lá, Gênesis 12 para frente, em nenhum momento Abraão questiona Deus, em nenhum momento Abraão duvida de Deus. Ele desce para o Egito, ele está lá em Canaã, ele desce para o Egito, para fugir da fome, e vai para o Egito, onde tinha mantimento. Depois tem toda a história, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Deus promete para ele um filho. Deus dá uma promessa para ele de um filho. E passam 25 anos até que Isaac nasce. 25 anos. Abraão é o pai da fé. 25 anos, crendo e esperando, nasce Isaac. E quando vem Isaac já crescendo, um menino, Deus fala para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, sobe o monte e oferece ele em sacrifício. E Abraão vai, você sabe a história, ele sobe lá, e quando ele coloca o menino sobre o altar, ele levanta o cutelo, e Deus fala: Abraão, não faça isso, não toque no menino, agora sei que és fiel, que realmente me amas. E Deus providencia ali um cordeiro, e Abraão chama Deus de Jeová Jiré, o Senhor provedor, o Deus provedor, Jeová Jiré. Fé, o pai da fé. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Não tem como dizer que você tem fé se você não for obediente. Fé é caminhar sobre uma palavra que Deus te deu. Fé é caminhar sobre esse pavimento da palavra que Deus te deu. É confiar na direção de Deus e caminhar, independente da fome, independente do nível de entrega, do nível de cansaço, do nível de estresse, independente das afrontas, das acusações, independente dos sentimentos. Você imagina Abraão entregando seu único filho? Isso é obediência. Obediência é fé. Você demonstra a sua fé através da sua obediência. Isso agrada a Deus. Abraão foi escolhido por Deus, porque Deus já tinha enxergado naquele coração esses atributos, fé e obediência. Como é que está no seu coração aí? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Às ordens de Deus para você, aquilo que Ele está gerando no seu coração? Aquilo que Deus tem gerado no seu coração, você tem sido sensível e obediente a isso? É com esse tipo de gente que Deus faz uma aliança, assim como Ele fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a aliança de Deus com Abraão. Aliança, Deus só faz com quem tem fé e é obediente. Feche seus olhos e pense um pouquinho, deixe o Espírito Santo falar com você. Que decisões que você precisa tomar hoje, pela fé, nesse início de ano, início de 2024. Que decisões que você precisa tomar hoje, pela fé. O que vem na sua mente, o que o Espírito Santo está gerando aí na sua mente. Peça para Ele falar com você agora, trazer imagens, trazer pensamentos, palavras agora, algo que precisa ser gerado do céu. Que decisões você precisa tomar pela fé? O que tem sido gerado no seu coração, que talvez você está postergando, talvez você tenha procrastinado, talvez você tenha deixado por muito tempo de tomar algumas decisões. Deus está te chamando hoje para fé e obediência. Talvez é um negócio que está sendo gerado no seu coração já há algum tempo, mas você ainda não teve coragem. Talvez o próprio Deus gerou isso no seu coração, mas você ainda não teve a fé suficiente para caminhar debaixo dessa palavra. Talvez é um empreendimento, algo a ser feito, talvez é uma habilidade que você
precisa desenvolver, e isso tem sido gerado, Deus tem incomodado algo no seu coração, Deus tem colocado algum motivo no seu coração, algo a ser desenvolvido, um curso, uma habilidade, uma ferramenta, algo que você precisa buscar e você tem procrastinado, você tem postergado, você não tem tomado atitude, a decisão. Que decisão você precisa tomar hoje a respeito disso? Talvez é um ministério para servir. Deus tem falado com você a respeito de ministério. Deus tem te falado a respeito de servir, a respeito de se envolver mais, a respeito de se entregar mais na obra, na casa, na igreja do Senhor. E talvez você não tenha tomado essa decisão, tenha postergado. Deus está falando com você agora aí, que decisão você precisa tomar a respeito disso. Talvez são coisas que você precisa deixar para trás, relacionamentos que precisam ser rompidos, quebrados. Que decisões você precisa tomar? Talvez eu esteja te chamando para morar sozinho. Eu tenho aconselhado alguns homens, jovens homens, adultos, a respeito disso. Precisa tomar decisão, precisa desvincular do pai e da mãe, precisa cortar o cordão umbilical, avançar, se virar sozinho. Isso é se mover em obediência, é se mover pela fé, e Deus honra fé e obediência. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então, uma das bases da escolha de Deus que nós podemos ver na vida de Abraão é fé e obediência. Que isso seja gerado no meu e no teu coração. Fé e obediência caminham de mãos dadas. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre prioridade e humildade. Aqui eu quero falar da vida de Davi. Prioridade e humildade. Diga, prioridade e humildade. A base da escolha de Deus, Deus vai escolher um coração onde ele é buscado com prioridade e um coração humilde. Isso nós enxergamos em Davi. Tanto em Salmos 89 e 20, quanto lá em Atos 13, 22, está escrito o mesmo texto. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. O próprio Deus falando isso. Achei a Davi. Lembra que eu li lá no começo? Os olhos dele procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração é dele. Deus está sempre procurando. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Achei a Davi. E o que Deus procura é um coração onde ele é prioridade. Um coração onde ele é o primeiro e nada mais, nada mais. A gente canta isso. Só quero a ti e nada mais. Isso tem que ser verdade em nosso coração. Deus tem que ser nossa prioridade. Como Salmos 27, 4, onde Davi fala, uma coisa só. Eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. Isso é prioridade. Davi não tinha outra ocupação na sua mente, outra prioridade na sua mente que não fosse isso. Ele não descansou enquanto ele não fez lá uma tenda, um lugar de adoração 24 horas, 7 dias por semana. E ele tinha no seu coração esse ímpeto, esse desejo, essa prioridade de adorar a Deus a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso precisa estar no meu e no teu coração, isso agrada a Deus. Você é escolhido, você se coloca na posição de escolhido quando Deus é sua prioridade. Você se coloca nessa posição, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, quando Deus de fato é sua prioridade. Sobre prioridade, a questão é: não permita que aquilo que é importante na sua vida tome lugar daquilo que é essencial. Eu vou repetir: não permita que aquilo que é importante na sua vida ocupe o lugar, tome o lugar daquilo que é essencial. O que é importante na nossa vida? Trabalho é importante, família é importante, estudos é importante, cuidar da saúde é importante, mas essencial é a presença de Deus. Se não houver espaço na sua agenda para buscar a presença de Deus todo dia, Deus não é a sua prioridade. Pode ser da boca para fora, mas não é a verdade.
Se Deus é a sua prioridade, Ele ocupa a sua agenda. Ele tem espaço prioritário na sua agenda. Ele é primícia na sua agenda. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que você fala ao despertar. Ele é o último que você fala antes de dormir. Tem espaço para conversar com Ele, para ouvir a voz dEle, para aprender dEle, para adorá-lo, para se consagrar a Ele. Palavra, oração, jejum, louvor, isso faz parte do dia daquele que busca a Deus com prioridade. Como é que está isso aí? Como é que está isso aí na tua vida? Não permita que aquilo que é importante ocupe o lugar do essencial, que é a presença. Prioridade é aquilo que exerce maior poder sobre a nossa vida. O que exerce maior poder sobre a sua vida? É o seu trabalho? São as pessoas lá no seu ambiente de trabalho? São os seus estudos? São as provas? É a sua carreira? O que tem maior influência sobre você? É o patrimônio que você quer formar? O reconhecimento que você quer ter das pessoas? Ou a presença de Deus? Aquilo que é prioridade é aquilo que exerce maior influência sobre a nossa vida. E tem que ser a presença. A presença tem que ser prioridade número 1. Deus quer ocupar lugar central no nosso coração, na nossa vida. E não é porque é uma necessidade dEle, não, é uma necessidade nossa. Ele quer, mas é uma necessidade nossa, que Ele seja o primeiro. Desde que Ele soprou no homem o fôlego de vida, que Ele formou o homem lá em Gênesis e soprou o fôlego de vida, essa é a necessidade de cada um de nós, a presença dEle. E humildade, nós vemos na vida de Davi, um dos maiores exemplos de humildade, por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando ele chega lá ainda menino, diante do gigante, está todo mundo lá tremendo de medo, e ele fala: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o Deus vivo? Quem esse gigante pensa que é? Ele não está afrontando a nós, ele está afrontando a Deus. E ele fala ali para Saul, ele fala para os demais: o Senhor me livrará das mãos dele. É humildade, é reconhecer que não é no braço dele. Talvez ele era muito bom no bodoque, no estilingue, mas ele reconhecia que não era na habilidade dele, era o Senhor que ia livrar ele das mãos daquele gigante. Quando nós vemos lá no Salmo 51, depois leia lá na sua casa, Salmo 51, Davi escreve, após talvez um dos piores pecados que ele cometeu, que foi o adultério com Batseba. E ele ali muito arrependido, muito triste, ele se derrama diante do Senhor, escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu reconheço o meu pecado, eu pequei contra ti. Humildade é isso, é reconhecer o erro e não persistir nele. Eu pequei contra ti. Ele sabia que o erro dele não era apenas contra pessoas, não era apenas contra a quem ele tinha feito mal, contra Uzias, contra Batseba, contra a família deles, era ao Senhor. Isso é a humildade, voltar atrás, reparar o erro, reconhecer, não persistir no erro. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, mas quando não nos arrependemos, quando não somos humildes, quando somos soberbos, orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer, não queremos voltar atrás, não há como esse poder se aperfeiçoar em nós, não há como o poder de Deus operar em nós. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso erro, o quanto somos falhos, esse poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, dá um glória a Deus aí, porque na sua fraqueza, quando você reconhece ela e diz: Senhor, como Davi lá no Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Eu reconheço o meu erro, me fortalece. Eu pequei contra ti. Me ajuda nesse erro, eu não quero cometê-lo novamente, eu não quero persistir nisso. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, ele te dá força para continuar, ele te dá uma nova história, ele te ajuda a escrever uma nova história, algo novo. Poder vem na nossa fraqueza quando temos humildade. Deus tem compromisso com humildade.
Deus tem compromisso com aquilo que é simples. Deus abomina o orgulho. Deus abomina o olhar julgador, arrogante, o olhar altivo. Mas Ele tem compromisso com o simples, com o humilde, com o sincero. Ele veio numa manjedoura. Ele veio de modo simples, humilde. E Ele foi sepultado num sepulcro emprestado. O que o nosso Criador está nos mostrando? Humildade. Humildade, simplicidade. O que é prioridade na sua agenda? Feche seus olhos aí, reflita também sobre isso, sobre a vida de Davi. O que é prioridade hoje na sua agenda? Deus está ocupando o lugar central, Deus está de fato sendo prioridade, primícia no seu dia, tempo com Deus, palavra, jejum. Como é que está o seu coração a respeito de humildade? Seu coração é um coração simples, dependente de Deus, ou é um coração cheio de julgamento? Está aqui na igreja, está julgando tudo que está sendo feito, julgando aqueles que estão liderando, aqueles que estão sobre você, aqueles que estão servindo você. Como é que está o seu coração? Talvez cheio de autocomiseração, buscando justiça própria, reconhecimento, buscando atrair a atenção para si. Deus tem compromisso com o humilde, com o simples. Que eu e você, nós possamos ter esse coração onde Deus é prioridade. Um coração humilde. Ore aí e fale com Deus. Deus, gera em mim humildade. Eu olho para Ti, Jesus, exemplo, maior exemplo de humildade. Sendo Deus, se esvaziou, se fez homem, e sendo homem, se esvaziou e se tornou servo. Ele desceu até o mais baixo lugar, o menor de todos, e Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos deu exemplo. Nós precisamos buscar humildade, dependência. Ser humilde é viver dependente. Sempre dependente. Sempre dependente. Ore aí, peça a Deus, gera isso em mim. Essa dependência, essa humildade, esse temor. Vem ser prioridade no meu coração, Deus. Vem ser o primeiro. Isso agrada a Deus. Que Ele possa olhar para você e dizer também, como Ele disse a Davi: achei uma mulher segundo o meu coração, achei um homem segundo o meu coração. Que Deus possa se agradar de você nessa noite. Que Deus possa se agradar de você em 2024. A humildade antecede a honra. Deus vai te honrar. Quanto mais humilde você for, mais Deus vai te honrar. Quanto menos você buscar glória própria, reconhecimento, fama, posição, mais Deus vai te honrar, porque Ele sabe, eu posso elevar. Ele não vai se orgulhar. Ele vai sempre lembrar que não é o braço dele que colocou ele ali, não é a habilidade dele, não é a experiência, não é título. Quanto mais você se humilhar, quanto mais humilde, mais Deus vai te honrar. Carregue seu coração disso, humildade. O terceiro homem que eu quero falar é Paulo. E essa é a última característica, atitude ou atributo do coração que eu quero que você guarde: intensidade. Diga, intensidade. Deus está procurando os intensos. Deus está à busca, à procura daqueles que são intensos. Quem quer ser intenso em Deus aí? Amém? Eu quero ser intenso cada dia mais. Se você fizer um raio-x aqui na Bíblia e olhar os homens e mulheres usados por Deus, todos foram intensos. Não tem um que Deus usou que não era intenso no compromisso, que não era intenso na entrega, que não era intenso na busca. Você quer ser usado por Deus? Seja intenso, não é brincadeira não é mais ou menos, não é na superfície.
é buscar intensidade, profundidade. Eu separei aqui o apóstolo Paulo, teria tantos aqui para a gente falar, mas o apóstolo Paulo é um grande exemplo de intensidade. Lá em Atos 9,15, fala sobre o chamado de apóstolo Paulo. Esse homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele já era muito intenso, mesmo estando do outro lado, sendo um perseguidor, mas Deus já tinha olhado naquele coração, e já tinha visto lá a intensidade. Cara, esse cara aí, quando eu me revelar a ele vai se entregar de maneira tão intensa, que vai ser muito impactante. E Deus escolhe Paulo, chama Paulo, de maneira incrível. Paulo se entrega completamente, de maneira intensa. O cara escreveu 70% do Novo Testamento, plantou inúmeras igrejas. Ele mesmo escreve lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Olha o relato dele aqui. Um cara intenso. Deus procura isso, intensidade, entrega. Deus quer que você seja assim, não quer você mais ou menos não. Não quer você mais ou menos crente, mais ou menos servindo, mais ou menos santo. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer uma entrega intensa. E é isso que Ele pega e usa. É dessa forma que você se coloca na posição de escolhido. Lá em Mateus 7, 7 a 8, que é esse texto que eu coloquei aí no slide. Peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus estava falando aqui sobre intensidade. Se você apenas pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Mas um nível mais profundo de intensidade é quando nós batemos na porta do coração de Deus. E Ele abre a porta, Ele revela aquilo que está lá dentro. Nosso coração é tocado, inflamado, incendiado, apaixonado. Que nível de busca, que intensidade que você está. Deus está te chamando aí para ir mais fundo, para ser mais intenso. Como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Avante, intenso, sempre mais, sempre buscando, sempre mais fundo, disposto a sofrer o que for preciso, para ser mais intenso em Deus. Teu coração está aberto a isso? Feche seus olhos e fale aí com Deus sobre isso também. Deus, peça aí, Deus, gera no meu coração uma intensidade, gera no meu coração uma fome, uma sede, um fogo, uma paixão, Deus. Gera esse fogo que consome tudo aquilo que é removível, aquilo que é depurável, aquilo que não vem de Deus, os outros amores, Deus, consome com teu fogo, gera, Senhor, intensidade, Deus, como o apóstolo Paulo era intenso, como o apóstolo Paulo se entregava, passando dores, dificuldades, lutas, mas seguindo adiante, prosseguindo para o alvo, deixando para trás aquilo que fica e avançando para aquilo que está adiante, indo mais fundo em Deus. Intensidade é um desejo ardente de conhecer a Deus, é isso, é esse ardor no coração, é esse coração queimando, eu quero mais, um desejo crescente, um anelo crescente, uma medida crescente de busca,
É isso que deve te empurrar adiante, é isso que tem que empurrar a sua vida em 2024, é isso que tem que te levar adiante, intensidade, busca, desejo, fome, sede. Isso precisa arder no seu coração. Você nunca vai ter tudo de Deus enquanto Ele não tiver tudo de você. Você não vai viver coisas mais fundas em Deus, mais profundas, você não vai ver o sobrenatural enquanto Deus não tiver tudo de você. Você quer receber tudo de Deus, tudo que Ele tem para você? Quem quer receber tudo que Deus tem para você? Entrega tudo para Ele. Quando Ele tiver tudo de você, você vai poder acessar aquilo que Ele já preparou. Ele já preparou coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para acessar, você precisa entregar completamente, intensidade. Existe uma lei na palavra que é a lei da reciprocidade. A palavra diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. É a lei da reciprocidade, eu me aproximo, e Ele se aproxima. Quanto mais eu me aproximo, mais Ele se aproxima. Quanto mais perto eu chego, mais perto Ele chega. Você quer estar pertinho dEle, ouvindo as batidas do coração dEle, sendo sensível à sua voz, ao seu sussurrar, ao sussurro de Deus. Esteja pertinho dEle. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. É a lei da reciprocidade. Quanto mais intenso, quanto mais eu busco, quanto mais eu peço, eu busco, eu bato, mais revelação, mais graça, mais favor, mais unção, intensidade. Seja intenso, seja intenso. O limite daquilo que você vai viver em Deus está em você. É você que precisa romper esse limite. O limite está em nós, não está em Deus. Ele é ilimitado. Aquilo que nós vivemos em Deus, o limite está em nós. Eu quero te convidar nessa noite a ser mais intenso, a mergulhar em águas mais profundas. Nós estamos iniciando esse ano, 2024, é a primeira mensagem, é o primeiro culto, é o primeiro collab. Você precisa tomar decisões de fazer desse um ano diferente, não tocar a sua vida sem prestar atenção no seu coração. Se posicione em Deus. Muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os escolhidos são aqueles que levantam a mão e dizem: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, eis-me aqui. Deus pode contar contigo? Deus pode contar com você? Levante sua mão, se coloque de pé. Quero já chamar a equipe de louvor. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E eu me levanto e digo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um coração escolhido é um coração que tem fé e obediência, como Abraão. É um coração que busca Deus em prioridade e humildade, como Davi. E é um coração intenso, um coração que queima, um coração que arde. Feche seus olhos. Vai orando aí com Deus, peça para Ele gerar isso no seu coração. Derrame seu coração, não perca esse momento, não perca esse tempo de que algo seja gerado, algo seja derramado sobre você, vindo dos céus nessa noite. Pai, eu quero, em nome de Jesus, nesse primeiro culto, nesse primeiro momento que estamos juntos aqui, ó Pai, essa palavra vinda do Senhor, ó Deus, a respeito do nosso coração, Deus, nós queremos te agradar, nós queremos fazer a tua vontade, o teu querer. Nós queremos nos colocar na posição, ó Deus, de escolhidos. Aqueles que dizem: eis-me aqui, conta comigo, Deus, em 2024. E aqui existem jovens, corações agora, Senhor, que estão dizendo aí no seu lugar: Senhor, conta comigo em 2024. Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, usa-me.
Senhor, como lá em 2 Crônicas está escrito que os seus olhos procuram os fiéis da terra, aqueles cujo coração é totalmente teu, para fortalecer, capacitar, habilitar, que eles possam agora ser fortalecidos, capacitados, habilitados, Deus. Gera nesses corações uma fé inabalável, Deus. Gera nesses corações uma obediência que anda de mãos dadas com a fé, uma obediência que se move, Deus, que se move debaixo da palavra, da ordem do Senhor. Gera nesses corações uma prioridade, que o Senhor realmente os incomode, Deus. Incomode mesmo cada um, Pai. Espírito Santo, para que não fiquem mais apáticos, para que não levem a vida espiritual de uma maneira negligente, mas que sejam diligentes. Que o Senhor seja o primeiro na nossa agenda, que o Senhor seja o primeiro pensamento, aquele que primeiro falamos quando abrimos os olhos, aquele que falamos por último antes de dormir, prioridade. Deus, gera em nós um coração dependente, um coração livre de arrogância, orgulho, um coração, Deus, que não está buscando reconhecimento, honra, um coração como o de Davi. Gera em cada um, Deus, uma intensidade, porque é isso que nós precisamos. Com certeza todos aqui, Deus, querem viver um avivamento, mas começa em cada um, começa nessa busca. Avivamento é algo gerado, não é fabricado, e é gerado através da intensidade, um zelo, um ardor, um fogo, como Paulo, se entregando completamente. Deus gera intensidade em cada coração. Que 2024 seja um ano, Deus, que fique marcado nas vidas desses jovens, em cada vida aqui, na nossa vida, Pai, em nós como liderança, em nós que estamos servindo, nós queremos, ó Pai, ser marcados pelo Senhor, que esse ano fique marcado pelo Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu oro sobre a vida de cada um agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.